Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 2. Leremos juntos em uma só voz o versículo 10 e o 11. Esse foi o segundo texto lido durante a liturgia. Nós vamos reler novamente o versículo 10 e o 11. Em reverência à palavra de Deus, vamos nos colocar de pé e vamos fazer essa leitura juntos. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas capítulo 2, versículo 10 e 11, todos juntos, vamos lá? O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, nós te pedimos que neste momento, nesta reflexão, o Senhor possa falar aos nossos corações por intermédio da tua palavra. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Irmãos, o musical natalino nesta noite tem por título O Som do Natal. O Som do Natal. De fato, neste mundo, existem muitos barulhos que querem sufocar o verdadeiro som do Natal. Alguns barulhos no mundo que querem subverter o real sentido do Natal. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos um som natalino. O texto afirma que o anjo falou para os pastores que estavam cuidando de suas ovelhas, que estava trazendo ali o anjo do Senhor uma boa notícia de grande alegria, que Jesus nasceu, o Redentor nasceu. De repente, irmãos, quando nós olhamos para o versículo seguinte, o versículo de número 13, diz assim: e subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Por causa do nascimento de Jesus, por este motivo, houve, irmãos, aqui uma multidão da milícia celestial louvando a Deus. Os anjos cantando louvores ao Senhor, o som do céu sendo aqui, irmãos, realizado, expressado. Qual o motivo? O nascimento de Jesus. Mas por que essa grande alegria? Por que esse som do céu? Qual o motivo dos anjos expressarem esse louvor celestial? Sabe por quê, meus irmãos? Porque em primeiro lugar, Jesus é Salvador. Jesus é o Salvador. Quando nós olhamos para o texto do versículo de número 11, diz o texto: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. É uma boa nova de alegria, é o som do céu. Os anjos cantam louvores, porque esse Jesus que nasceu não é apenas um homem, não é simplesmente alguém que nasceu, mas é o Salvador, é o Redentor. Isso é muito importante, irmãos, para celebrar o Natal. Nós precisamos compreender que o Natal não é apenas acerca de Jesus, mas é acerca do Jesus que é Salvador, do Jesus que veio ao mundo para nos salvar dos nossos pecados, das consequências do pecado, dessa velha natureza que hora de hora ela vem na nossa carne, no nosso coração, expressar o pecado, expressando o pecado, e esse pecado, irmãos, nos coloca direto para o trilho do inferno, porque diz a palavra que o salário do pecado é a morte, mas Jesus veio nos salvar, irmãos, dos nossos pecados, nos salvar, irmãos, das consequências do pecado,
nos salvar dessa morte, nos salvar, irmãos, desse trilho do inferno. Jesus, ele morreu, irmãos, em nosso lugar. É da manjedoura à cruz. É por esta razão que a Bíblia é mais que um manual de instrução, porque Jesus é mais que um mestre. É por esta razão que a Bíblia é mais que um exemplo a ser seguido. Sabe por quê? Porque Jesus é mais que um exemplo. A Bíblia revela a salvação de Deus para nós, porque Jesus é mais que um mestre, é mais que um exemplo. Jesus é o nosso Salvador. Em segundo lugar, há essa alegria no céu, esse som no céu, porque além de Jesus ser o Salvador, Jesus, ele é o Cristo. Olha aí para o texto. O texto vai dizer: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo. Essa expressão, irmãos, é muito usada no Antigo Testamento para expressar a promessa de Deus de um Salvador. Os judeus esperavam o Cristo, ou seja, o povo de Deus, o Israel de Deus, esperava o Cristo, o Messias, o prometido. Essa palavra, o Cristo, expressa exatamente isso, o prometido, aquele que foi prometido pelos profetas. Israel esperava esse Cristo, o povo de Deus esperava esse Cristo, o Israel de Deus esperava esse Cristo prometido. É por esta razão que o anjo chega e diz: nasceu o Salvador, mas também que é Cristo, aquele que foi prometido, aquele que foi, irmãos, tipificado. A sombra do Antigo Testamento, a tipologia do Antigo Testamento que apontava para o Cristo, o Messias, agora chegou. Jesus, irmãos, é cumprimento de promessas de Deus. Da mesma forma que Jesus veio, Jesus também voltará para levar os seus para um novo céu e para uma nova terra, porque Jesus é o Cristo. Jesus é o Salvador, Jesus é o Cristo, mas em terceiro e último lugar, Jesus é Senhor. O texto afirma que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. De fato, irmãos, o nascimento de Jesus foi um nascimento de humilhação. José e Maria saem de Nazaré da Galileia e vão para Belém por uma ordem do poder romano, porque José tinha que se alistar em Belém, porque ele era natural de Belém. Ele vai, e lá, irmãos, em Belém, Maria, grávida, chegou o momento do parto, procura alguma hospedaria, mas não encontra, teve que ir, irmãos, para um lugar que é de animais, e Jesus nasce ali e é colocado numa manjedoura. Mas, meus irmãos, o anjo diz que esse Jesus que nasceu, ele é Senhor, é da manjedoura para a majestade. O anjo diz que esse Jesus que nasceu, ele não é apenas um homem, alguém que nasceu, mas ele é Senhor. Essa palavra no grego, meus irmãos, denota aquele que está acima de tudo, aquele que está acima de todos, aquele que fez todas as coisas, aquele que governa todas as coisas. E a palavra de Deus diz, irmãos, que no tempo certo, no grande dia, todo joelho vai dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. A nossa vida, irmãos, é pautada principalmente por essa soberania de Deus. Se somos cristãos,
Se somos seguidores de Jesus, nós precisamos compreender que Jesus, Ele é Senhor, e nós, irmãos, vamos dar conta da nossa vida a Ele, é somente a Ele. Se Ele é Senhor das nossas vidas, nós precisamos de fato, irmãos, seguir os seus mandamentos, seguir a sua vontade. Irmãos, nós precisamos entender que o Natal é muito mais que luzes, é muito mais que presentes, é muito mais que festa. O Natal, irmãos, revela o nosso Senhor, que é Salvador, que é o Cristo, mas que é soberano. Ele é Senhor, amém? Não existe outro além dele, Ele é soberano, e Ele conduz, irmãos, a história em suas mãos, e vai chegar um dia em que nós veremos face a face, diante desse Deus que é Senhor, que é soberano. Não creia, irmãos, nessa soberania fraca que muitos pastores, pregadores aí propagam. Não, Deus, Ele é soberano, absoluto, Ele é Deus Todo-Poderoso. É por isso que nós celebramos o Natal, porque esse som do céu, esses anjos que cantavam louvores, que celebravam a Deus, estavam expressando essas três verdades: que Jesus, Ele é Salvador, Ele é o Cristo e Ele é Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque sabemos, como diz a tua palavra, que o Natal, ó Deus, revela a nossa salvação. Jesus, que é o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que veio nos livrar, Senhor Deus, das consequências do pecado. Ó Deus, muito obrigado, Pai. Te pedimos, ó Deus, que esse Jesus que é Salvador possa salvar as nossas vidas, ó Deus, salvar cada um de nós, salvar das consequências do pecado, mas também salvar, ó Deus, das dificuldades que nós enfrentamos na vida, sejam elas espirituais, psicológicas, sejam elas qual for. Ó Deus, salva o teu povo, Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor é o Cristo, porque o Senhor é soberano. Assim, Deus, nós queremos celebrar o som do Natal, em nome de Jesus, amém. A igreja pode se assentar.